Amados, eu quero ler um texto com vocês. E esse texto, ele nos fala de quando Deus leva a efeito o que ele começou a ensinar a Jeremias lá na roda do oleiro. Quando ele pega o seu povo, ele fala, eu não posso fazer isso com o meu povo. E aí ele pega o seu povo e ele começa a colocá-los de volta, amassar esse barro e trabalhar esse barro. É um texto que tem tocado muito a minha vida já desde o começo desse ano, no primeiro semestre agora. Já tem tocado muito, tenho falado sobre ele. E ontem mesmo compartilhei no nosso grupo aqui, Jeremias 29, do verso 11 em diante, é quando o povo se encontra no exílio, se encontra de uma forma desesperada, sem esperança alguma de que haja uma continuidade daquilo, mas eles sabiam que isso ia acontecer, eles sabiam que iam entrar nessa roda, mas Deus, mesmo trabalhando a vida deles, Ele não desiste desse povo. Deus ama esse povo. Deus nos ama. E essa palavra, ela vale para nós. E em Jeremias 29, o verso 11 em diante, nós lemos assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando você está no exílio, quando você está na roda do oleiro, ou então antes da roda do oleiro, quando você está sendo amassado no barro, você se sente de uma forma como se você estivesse abandonado. E muitas vezes nós estamos por diversos motivos nesse amasso do barro. Mas normalmente é porque Deus quer fazer de você alguma coisa nova. E nós escutamos isso hoje de manhã de uma forma assim muito poderosa, né? Então, hoje nós estamos nessa situação. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu entendo que é isso que Deus está querendo aqui. Deus está nos levando a isso. E aí o verso 14, maravilhoso. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Eu vou fazer de vocês de novo um povo. E é isso que Deus quer de nós. Então, que esse nosso último encontro aqui sirva para que você preste muita atenção naquilo que Deus quer fazer de você. E para que você se proste e você busque a Deus de todo o coração. Coloque-se em pé. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor Deus, não temos palavras, Senhor, para agradecer, Senhor, por tudo que já tens feito em nossa vida, Senhor. Nós temos palavras, Senhor, para agradecer pelo que esse tempo que nós passamos junto aqui já fez, já modificou em nossa vida, Senhor. Mas dá com que isso seja levado a efeito, Senhor. Dá com que isso seja levado à prática, dá com que isso seja levado a uma mudança de atitude, dá com que isso transforme o nosso coração, Senhor, para que seja um coração voltado para Ti, Senhor, para que nós Te busquemos de todo o coração, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Algumas coisas muito rápidas aqui. Pastor Paulo já está por aí, pode ir chegando. Pastor Valdemar tem um livro lá, e se você não foi lá ainda, vá lá e olhe. Dentre muitos que eles têm lá, é esse
livro chamado O Barro e a Obra-Prima. Ele vai te dar uma boa explicação sobre isso e com certeza você vai levá-lo. Ele está numa super promoção de R$30, certo, pastor Valdemar? Vá lá e converse com ele. Ele tem uma boa quantidade e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Tem 2 camisetas daquelas que foram apresentadas aqui hoje pela manhã. Então vá lá e pegue uma de cada um. Ou você pode levar as 2 também se quiser. Mas ajude-os a vender aquelas camisetas, pastor Paulo. Não é para pegar de graça não, viu? Tem que pagar lá, viu? Só faltou esse detalhe, né? Trintinha só. 30, a gente está fazendo a promoção dos 30. 30 o livro e 30 a camiseta. E, pessoal, ajudando a levar as últimas camisetas, a gente ajuda os meninos a cobrirem 100% do custo lá do evento de Santa Catarina, né? Muito bem. Pessoal, quero falar um pouquinho com vocês a respeito da agência missionária. E nossa proposta aqui é trazer a divisão de um momento para você. Então a gente vai falar de uma transição de um tempo, a gente vem conversando isso bastante, de um tempo onde a gente fazia missões de uma maneira. Isso não condiz mais com o que hoje no mundo está sendo feito em termos de missões, e também não condiz mais com a nossa realidade brasileira. Nós precisamos de iniciar um novo momento de missões. Então você vai acompanhando com o tempo, nós vamos discutindo isso e trazendo as propostas que a gente tem para a gente poder lidar de uma maneira diferente. Então, por gentileza, eu quero que você guarde bem essa palavra. Nós estamos num momento novo e precisamos de estratégias de mente nova para poder lidar com isso. Então, todos vocês que até esse momento, juntamente com o nosso presidente aqui, que foram os doidos de Jesus que fizeram missões na raça e na fé, nós louvamos a Deus de verdade pela vida de vocês. E não que isso vai parar, né? Vai continuar acontecendo dessa maneira. Mas é que nós agora estamos estudando propostas para que a gente possa entender o tempo que a gente está vivendo e a gente possa continuar essa caminhada. Para isso, então, a gente está entrando num momento de bastante coisa nova. Então, agora, nesse momento, acabamos de terminar o novo manual de missões que você ainda não recebeu, porque ele ainda vai passar no último conselho, ou pelo menos conceito, de mais um grupo, que é um grupo novo, que a gente está fundando novamente, um novo conselho missionário. Já conversei com alguns dos presidentes aqui das regionais, ainda preciso de conversar um pouquinho com mais alguns de vocês. Basicamente são as pessoas que já estão batalhando por missões lá dentro das suas regionais, dos seus estados. Então a gente está fundando esse conselho novo, que vem para trabalhar em cima de uma proposta nova. Então o conselho logo ele vai ser, o manual vai ser largamente distribuído, logo você vai receber isso. Alguns de vocês ainda não sabem, mas vocês já fazem parte deste conselho novo. Logo você vai saber, a gente vai poder trabalhar com tudo isso, tá? Então isso é uma coisa. Momento novo, conselho novo, manual novo, e algumas coisas vão mudar. É necessário que mude, você entende e sabe essa necessidade. Só vou te dar um exemplo. De janeiro de 2019 até hoje, nós estamos com 11 igrejas novas que estão sendo plantados. 11, gente. Por isso que a gente está falando, a coisa está indo cada vez mais rápida, porque a gente está falando, os líderes estão puxando e a gente está conscientizando vocês, e vocês estão dizendo amém, vamos fazer a obra. Só tem um problema, isso cria uma demanda e a gente está tendo que lidar com ela. Então é só para você entender o novo momento. Para isso também, a gente está tendo que trazer pessoas que entendem especificamente de áreas diferentes. Dentro de áreas técnicas hoje, coisas que eu não conheço, que a maioria de vocês não sabem. Por exemplo, o Demétrio está fazendo um trabalho e ninguém está vendo ele. Mas muitas coisas que vão acontecer, você tem o Demétrio trabalhando atrás de uma cortina, se dedicando para algumas coisas acontecerem. Uma outra pessoa, Lucas, por favor, vem cá, porque ele vai ajudar a explicar uma coisa. O Lucas vocês já conhecem de um tempo aí passado. O Lucas hoje é o atual presidente do Expresso Ação. Cadê o Júnior?
O Júnior está aqui? Júnior, você está fora. Você agora, ninguém quer mais saber de nada com você. Agora, o presidente lá em cima, aliás, é o diretor aqui, presidente o Júnior, mas agora o presidente só fica lá tomando água de coco, na rede, lá no Nordeste, só passando. E aí, como é que está o negócio? Agora o bicho pega com o Lucas. Mas o assunto agora não é expressação, é que o Lucas ele tem formação, tem equipe, e são todos voluntários para trabalhar dentro da área da comunicação da agência. E daqui a um pouco a gente tem um plano para ampliar isso. Vamos ver se a coisa vai caminhar para isso aí, para que a gente possa fazer um bom plano para toda a convenção. Mas vocês sabem que nós sempre tivemos um problema sério de comunicação. Então agora a gente está colocando isso como uma prioridade, melhorar a nossa comunicação e tornar isso uma coisa muito efetiva. Há muitos de vocês que estão aqui que nunca entraram, nunca visitaram o nosso site. Alguns de vocês são missionários aqui, as pessoas nem sabem que missionário que você é e onde você está. Então a gente está cuidando disso já faz um tempo e agora o Lucas vem para engrossar isso aqui com a gente. Nós temos um plano de comunicação, eu vou pedir para ele falar aqui em 2 minutos e meio. Tá bom? Vamos distribuindo isso aqui? Por gentileza, Lucas, explica para a gente. Pode dar uns cliques ali. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui, um privilégio ainda poder falar sobre isso, né? Eu ouvi muito durante esse retiro aqui sobre unidade. E eu acho que unidade ele vem a partir de um engajamento. E nos tempos atuais, a gente não engaja se a gente não tiver uma boa comunicação. Aliás, eu tenho dito muito como missionário que missão é comunicação. E comunicação é missão. Então, dentro de toda a proposta da agência missionária, de engajar as igrejas, de trazer essa unidade, pensando na missão, pensando aonde nós queremos chegar, com a missão de Deus, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tiver uma boa comunicação. Há um pouco mais de 2 meses eu sentei com o Paulo para falar sobre essa deficiência que a gente tem como COBIM, né, e não apenas como agência missionária, de trabalhar uma comunicação que seja contextualizada, que tenha uma estética bonita, mas que também tenha conteúdo. Conteúdo não é um problema para os irmãos menonitas, a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem muito conteúdo, e o lance é como a gente trabalha esse conteúdo a nosso favor, unindo então um bom conteúdo com uma boa estética. Então, nesse novo momento da agência, você está recebendo aí, enquanto não funciona aqui o PowerPoint, a gente veio com uma nova proposta de comunicação visual, uma nova identidade visual. Então, entendendo, né, o que o Paulo já disse, que nós estamos num novo momento, estamos fazendo uma virada para um novo tempo. Então, melhor hora para a gente virar a nossa comunicação visual também é o momento perfeito, né? Então, você está recebendo aí um flyer com um pouquinho que dá um cheiro dessa estética, dá uma noção dessa estética, junto com um adesivo. Esse adesivo para você colocar na sua Bíblia, no seu computador, no seu carro, mas para você sempre lembrar que nós temos uma agência que está pensando a missão da nossa denominação. Acho que é isso, Paulo. É nosso sonho, e aí acho que é onde eu preciso de vocês, eu preciso do apoio de vocês, a gente fazer com que isso seja um time. A comunicação ela não seja, hoje somos em 2 ou 3, mas a gente quer que os membros das igrejas de vocês se envolvam. Esse é um jeito da gente engajar o seu membro na visão missionária da denominação. Então, com certeza na sua igreja tem alguém que gosta de rede social, com certeza na sua igreja tem alguém que gosta de fazer vídeo, tem alguém que é designer, que é publicitário, que é marqueteiro. A ideia é a gente trazer essas pessoas, a gente fazer um grupão para a gente distribuir as nossas demandas e não ficar pesado para ninguém. Então, se eu tiver 3, 4 videomakers, eu tenho esse videomaker vai fazer um vídeo por mês. Na verdade, ele vai fazer um vídeo e ele só vai fazer outro daqui a 3, 4 meses. Então, quanto mais gente a gente tiver, mais a gente vai ter conteúdo para publicar e menos puxado fica para os voluntários. E esse, principalmente, é um jeito da gente trazer o membro da sua igreja para viver essa unidade de COBIM, essa unidade da agência missionária. É isso. Obrigado, Lucas. Que agudinho forte, não? Dá para colocar o logo aqui rapidinho? Bem rapidinho, só para explicar o conceito do logo. Vou passar 2 slides aqui.
esse logo, ele me traz a sensação de movimento, né? Eu acho que isso é o mais marcante para mim. Aquele círculo em volta da seta é o que representa a nossa igreja, a igreja local. Então, essa seta, ela aponta na direção da missão de Deus e ela leva consigo a missão que é da igreja. Então, o que eu acho mais legal nesse logo, o verde e o azul, eles têm um significado de esperança, que é o que a gente leva na missão, uma mensagem de boas novas, uma mensagem de esperança, de redenção e de aproximação com o Criador. Mas, para mim, o mais legal é o movimento. Então, toda vez que você olhar esse logo, você lembra. Tem gente se movimentando na direção da missão de Deus. Então, é diminuir essa galera que está plantando igreja, é fazer com que elas sejam conhecidas, e o trabalho delas sejam conhecidos pelos membros da sua igreja. Toda vez que você vê esse logo, você lembra. Movimento, está acontecendo. Nesse momento está acontecendo alguma coisa na missão de Deus através da nossa denominação. Muito bem, quero só encerrar então, falando um pouquinho para vocês a respeito disso aqui. Aí no seu flyer você tem essa missão, ou a visão aí escrita. Na verdade, a gente quer pensar qual é o propósito pelo qual a agência existe, certo? Então, basicamente, a agência missionária ela existe para direcionar, cuidar, nutrir e mobilizar a família Irmãos Menonitas do Brasil a se mover rumo ao nosso DNA mais puro, mais simples, que é a reconciliação e a expansão. Então eu queria pedir uma coisa para todos vocês que estão aqui. Quando você for fazer algum movimento missionário na sua igreja, quando você for fazer uma igreja de portas abertas, escolas de férias, quando você for pensar em mandar alguém para o DIP, ou receber uma equipe do DIP, ou alunos da ESLA que vão para ministrar, quando você receber algum tipo de pedido de oração por um projeto que está acontecendo, ou os relatórios que estão indo toda semana, com tudo aquilo que você for se movimentar dentro da ideia de missões, eu gostaria que você pensasse que a agência missionária não está aqui para mandar, ela não está aqui para regularizar, no sentido de você não pode fazer o que Deus colocou no seu coração, isso não é o nosso papel. A agência agencia. E a gente está resumindo isso em 4 verbos: direcionar, cuidar, nutrir e mobilizar. Isso é o que tem que estar no nosso coração. A partir daí, tudo vai. Por gentileza, você pode se colocar em pé um pouquinho? Gostaria de pedir aqui que cada um de nós dirigisse a sua oração a Deus, pedindo para que a gente continue dessa maneira, buscando a Deus, para que Ele também nos direcione, Ele também cuide de nós, Ele também nos nutra e nos mobilize, para que a gente possa fazer a obra de Deus aqui no Brasil. Pode baixar sua cabeça, eu pedi para o pastor Emerson dirigir essa oração, por favor. Te louvamos, Pai. Te louvamos por aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, nos permitindo fazer através da sua graça, da sua misericórdia. Pai, que sejamos todos um, Pai, no Senhor, que cumprimos, ó Pai, a tarefa e a meta que nos foi dada, Pai, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Pai querido. Que o Senhor nos ensine, nos mobilize, nos envolva, Pai, nos inspire a fazer isso. Que essa convenção se levante, Pai, faça missões com intrepidez, com ousadia, com fé, Pai querido. Que sejamos de fato um, Pai, em cada canto dessa nação, em cada uma das nossas regionais, cada uma das nossas igrejas e projetos missionários, ou ponto de pregação, ou pequeno grupo, Pai. Que o Senhor possa inspirar, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nosso meio, para nos mover, Pai, a missão, a Sua missão, Pai querido. Nós nos colocamos à sua disposição, Pai, em nome de Jesus. Pai, cobre, Pai, com seu sangue todos os líderes, Pai, que estão à frente disso. E agora em especial o pastor Paulo, que está liderando nosso acelerador de missões da Cubim, a agência missionária. Pai, que Tu possa dar a ele inteligência, sabedoria, fé, estratégia e amor, Pai, pela sua equipe, que ele conduza-nos, Pai, a fazer missões em todos os cantos desse país, e como já ouvimos essa manhã, Pai, em outras nações desse mundo, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Emerson. Vamos assentar, pastor Carlos. Ok.
Ok, só mais um avisinho rápido. O livro do Victor Vince acabou. Mas ele está disponível no site do Vocati e da Cubim. Você pode fazer o download gratuito. Ok? Victor? Yeah? Só completando, essa disponibilidade no site é grátis, tá bom? E você pode fazer um download do PDF, ou se você quiser um e-book, você pode comprar isso no site de amazon.com.br. Também você entra no site de amazon.com, que seria o site americano, e você pode comprar o livro impresso. O preço é baixíssimo, você só vai pagar um pouco mais pelo transporte, né? Mas é disponível dessas formas diferentes: e-book, PDF e a cópia impressa. Obrigado. Não tem desculpa para você não ter um na sua casa, ok? Ontem nós fizemos uma oração e uma dessas respostas de oração ela veio assim muito rapidamente. Irmã, por favor. Boa tarde, irmãos. Não é só por ontem que eu venho para testemunhar. Agradeço as orações, eu creio que fez a diferença na minha saúde foi as orações, porque eu fui lá, o médico deu os mesmos medicamentos que eu já estava tomando, e ainda por cima, ainda com mais espaço. Eu estava tomando de 8 em 8 horas e ele falou para tomar de 12 em 12. E aconteceu um episódio interessante lá, que eu acho que eu fui lá só para isso. Não foi para ser medicada, porque eu já estava medicada. Né? Tinha uma mulher sentada do meu lado e ela era da quadrangular. A mulher desde de manhã ela ia lá com a pressão alta e ela nem era hipertensa e a pressão dela não baixava de jeito nenhum. Aí chegou a enfermeira com 2 comprimidos para ela, né? E aí eu disse assim para ela: vamos orar, vamos repreender esta pressão alta, pedir ao Senhor que o Senhor venha normalizá-la. E ela concordou. Orei por mim, e por ela e por mim também, né? E eu disse para ela antes de eu orar, eu digo: daqui uns minutos tu vai estar indo embora. Gente, não deu 15 minutos. E a mulher foi embora com a pressão já normal, né? E eu fiquei pensando, eu acho que eu vim aqui só para isso, né, Senhor? Porque, sinceramente, tá, tomei soro lá, foi o que fez, ajudou também, mas a medicação era a mesma, né? Eu não me apresentei, eu sou a Cláudia, meu esposo Ronaldo, a gente é de Bagé, é da Comunhão Cristã. E o ano passado, não sei quantos de vocês estavam aqui, né, nesse retiro. Mas o ano passado nós chegamos aqui entristecidos, chorando de tristeza. Hoje nós estamos aqui chorando de alegria. Né? Nós compartilhamos com vocês, com muitos de vocês, a situação que nós estamos vivendo com a nossa filha. A nossa filha tinha 14 anos, agora já tem 15, fez em fevereiro 15, e ela chegou para nós um dia e ela disse que ela estava gostando de menina. Aquilo foi um baque para a gente, né? E, ao mesmo tempo, eu olhei para ela, abracei ela, chorei com ela, e aí eu disse para ela: filha, a Bíblia diz isso a respeito dessa situação, certo? Mas eu não aceito isso, teu pai não aceita isso, mas nós te amamos. E entenda que qualquer circunstância da tua vida, nós sempre vamos te amar e nunca vamos te abandonar. Mas eu sei que Deus vai agir. Aí dei para ela o testemunho de uma menina da nossa igreja que também viveu, os pais viveram essa situação e Deus derramou a cura sobre a menina, né? E aí a gente compartilhou isso aqui e houve um clamor, né, diante de Deus por todos os filhos, inclusive a nossa filha, e nós compartilhamos essa situação. Bom, quando foi novembro, segundo o final de semana de novembro do ano passado, esteve na nossa igreja ministrando, na Comunhão Cristã, né, ministrando o pastor Davi e a pastora Patrícia. Ele é irmão da pastora Andréia, né, Davi Almeida. E, gente, aquilo foi, para mim foi tremendo. Eu creio que para a Miriam também, ela é fechada, ela não fala muito. Mas eu comecei a ver pelos frutos que aquilo estava dando, que foi tremendo, né? Eu nunca tinha visto minha filha beber da palavra da maneira que ela bebeu. Ela sentou na ponta da cadeira e ela ficou assim, ó, com os olhos fitos no pastor, no que ele ministrava.
Depois daquilo, eu queria, claro, que levar ela lá à frente para receber oração, né? Aí eu olhei para ela e digo assim, eu quero oração lá na frente, vamos lá comigo. Peguei ela pela mãozinha e ela não relutou, ela foi junto, né? Mas na verdade eu não queria para mim a oração, eu queria para ela, né? Aí falei com a pastora Patrícia, digo, eu preciso que vocês orem para Maria, né? Aí ele foi indo, orando pelo povo e tal. Ele veio e ele orou por ela. No momento que ele orou por ela, ele disse coisas que só ela sabia, ela não falava para a gente, e que estavam dentro do coração dela. Ela se desmanchou chorando ali, quando que ele orava pela vida dela. Depois a pastora também orou pela vida dela. Ela é do Ministério de Dança e eu creio, tenho convicção que esse é o ministério dela. Ela se afastou, eu concordei quando ela quis sair, né, do ministério. Por quê? Porque nunca fomos de compactuar com o pecado, não era certo ela estar no altar de Deus dançando. Aí a gente concordou, ela só ia nos ensaios, depois ela resolveu sair dos ensaios também, não ir mais, né? Mas eu sei, ela tem 15 anos, eu sei que o tempo de Deus vai acontecer e ela vai fluir bastante no ministério dela. E no início desse ano eu comecei a ver os frutos das conversas dela, ela falando assim para mim, mãe, e se eu me apaixonar no ensino médio? Eu olhei para ela e digo assim, tu não pode te apaixonar no ensino médio, porque ela o ano passado falou para o pai, né, por menino, né, claro, falou para o pai que ela queria, por que nós não íamos embora dessa cidade? Vamos embora, pai, ela dizia. Aí eu digo, pois é, se tu te apaixonar, a gente não vai poder ir embora. Eu digo, mas por que tu está falando isso? Ah, porque o Davi, que é um espelho para ela, o irmão do meio, né, se apaixonou no ensino médio. Eu digo, bom, mas o Davi já tinha 17 anos, né? Tu tem 15. Começou as aulas, aí ela na turma, eu estava assim, gente, por dentro, batendo palma com essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, eu não posso incentivar, ela tem 15 anos, é muito cedo ainda para namoro, né? Ainda que seja com menino, não, negativo. Tudo tem seu tempo na hora certa, né? E me alegro em Deus pela cura que Deus fez, porque depois dessa oração, desse culto que ela recebeu tanta palavra, ela tipo, na segunda-feira ela já virou uma chave dentro dela, porque ela estava diferente, ela queria sair, ela estava com um aspecto alegre, ela queria se maquiar, coisa que ela não fazia mais, né? Então a gente viu a diferença, né, do que Deus fez na vida dela. E nós nos alegramos muito com isso. Ela queria sair, que ela vivia socada dentro do quarto, porque no ano de 2017 ela viveu um quadro de depressão, né? E Deus foi conduzindo todas as coisas, né? Eles estavam na igreja Comunhão Cristã, nós estávamos pastoreando outra igreja, no ano passado, a igreja Meiva Irmãos Menonitas. Deus falou para nós, voltem para casa para cuidar dos filhos de vocês. E a gente voltou para a Comunhão Cristã para cuidar dos nossos filhos, né? E é isso, então, eu creio no poder da nação, da unanimidade dos irmãos, da igreja do Senhor, orando por um propósito. Eu creio que Deus, Ele move as coisas de uma forma sobrenatural, quando às vezes a gente se acanha, né, por não conhecer as pessoas, por ter vergonha de abrir o nosso coração, do que a gente está vivendo, né, mas isso é tão importante no corpo de Cristo, porque isso faz mover a mão de Deus em relação, eu creio assim, ó, quando o povo de Deus se reúne para orar por um propósito, grandes coisas Deus faz, a Bíblia diz isso, né, e é isso, a gente está muito alegre pelo que Deus tem feito e está fazendo na vida da Miriam. Ela é uma princesa, é uma menina linda, né? E Deus criou ela, né, para um propósito dele. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Crianças, vocês já podem seguir com os queridos que estão apostos lá esperando vocês. Então, todas as crianças podem ir. Pastor Elton. Baixe sua cabeça. Deus, tu tens colocado o Senhor no coração já e tens dado no preparo ao pastor já tudo o que ele vai nos falar. Mas queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja caminhando em nosso meio, Senhor. Continuando a obra que ele começou de uma forma tão forte hoje já, Pai. Para que a obra venha e seja feita em sua totalidade, Pai. Abençoa, Senhor, nesse momento agora, em nome de Jesus. Amém.
Boa tarde. Quero começar expressando o meu agradecimento aos irmãos pelo convite que me fizeram de poder estar aqui com vocês. Tem sido uma bênção para mim poder conhecê-los, participar deste retiro, de sentir a presença de Deus junto com vocês e até de falar a minha língua. E redescobrir algumas palavras que já não existiam no meu vocabulário. E quero que vocês fiquem com um abraço apertado das suas igrejas irmãs no Canadá, que sabem que vocês existem. O Emerson e o Paul foram bons embaixadores da família Irmã Menonista no Canadá, do Brasil, lá no Canadá, quando estiveram lá. Então, essas igrejas sabem que vocês existem e muitos oram por vocês. Então, trago este abraço para vocês e que espero que não seja a última vez que vamos nos ver, mas que Deus possa abrir outras oportunidades para podermos nos encontrar mais uma vez. Nesta tarde, eu quero conversar um pouco com vocês sobre assunto ministerial. O título desta mensagem seria Como tornar-nos em vasos de milagres. Como nos tornamos em vasos de milagres. E se você tem a sua Bíblia, abra comigo no 2 Reis, capítulo 4. Numa passagem muito conhecida. E nessa passagem, 2 Reis, capítulo 4, começando no versículo 1, diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram? Então o azeite parou de correr. Nesta passagem existem vários elementos que me ajudaram a mim como pastor, como obreiro, a entender a minha posição diante de Deus para que Deus continue me usando. Essa história que Eliseu se confrontou foi de uma senhora que veio falar com ele a respeito da morte do seu marido e de sua condição financeira que agora estava precária e que seus filhos iam ser tomados como escravos para trabalharem para pagar as dívidas que seu pai tinha. Quando ela chega ao profeta e ela diz ao profeta: olha, isso está acontecendo. O profeta lhe faz uma pergunta: o que é que eu vou fazer? E faz a segunda pergunta, que é uma pergunta muito importante. Ele pergunta a ela: o que é que tu tens na tua casa? Ela diz ao profeta: eu não tenho nada a não ser uma vasilha pequena de azeite. É provável
que esta vasilha pequena de azeite que ela tinha não era um azeite comum, mas era um azeite reservado e separado para quando alguém morresse, então ser usado como um azeite de preparo do corpo para a sepultura. Era um azeite caro. E essa mulher talvez guardasse este azeite com todo o cuidado, porque era o que ela tinha de mais precioso, e ela guardava aquela vasilhazinha de azeite esperando a sua própria morte. Já estava guardada, esperando sua própria morte, para que aquilo fosse usado no preparo do seu corpo, porque o corpo era limpo, era lavado, depois era um azeite, era posto sobre ele, um azeite que tinha várias misturas, inclusive alguns perfumes, e depois do azeite ser posto, o corpo era enfaixado e geralmente era depositado em cavernas ou em buracos. Essa era a maneira em que os mortos eram sepultados, bem preparados, bem arrumados, e esse azeite com essas misturas era um azeite especial, era um azeite caro, e ela tinha essa vasilha pequena de azeite que ela guardava em casa, já talvez antecipando que quando morresse isso seria usado para o preparo do seu próprio corpo. Quando o profeta pergunta a ela: o que é que tu tens na casa? Ela diz: eu não tenho nada, com exceção desta vasilhazinha de azeite. Então o profeta diz para ela: olha, chama os teus filhos, vai nas casas dos vizinhos e pede emprestado os vasos que eles têm. No dia moderno seria: manda pedir as panelas, todos os vasos que eles têm. Vocês podem imaginar 2 jovens batendo na porta das casas dos vizinhos: olha, mamãe mandou pedir emprestado uma panela. É uma panela? Que panela? Qual é que a senhora tem? Eu tenho essa aqui. Não tem outra? Tenho também. Me dá essa outra também. Tem mais uma? Não. Então vai na casa do outro ali e pede a mesma coisa. Imagine esses 2 rapazes andando na vila toda, pegando panelas e trazendo panelas para casas e vasos para casas, trazendo tudo isso, o máximo que poderiam trazer, e depositando dentro de casa. Aí ela fecha a porta com eles e pega aquela vasilhinha de azeite e começa a depositar aquele azeite que ela tinha em casa. E Deus começa a multiplicar até que a última vasilha se enche. E agora, quando ela pede, já não há mais vasilha vazia e o óleo para de correr. E ela vai e vende e paga as suas dívidas. E vive com o resto do que sobrou de pagar as suas dívidas. Se nós vamos ser vasos de milagres na mão de Deus, a primeira coisa que devemos entender é que Deus já depositou na nossa casa alguma coisa de valor. Já está dentro da casa alguma coisa que Deus nos deu. Há um talento, há uma coisa que às vezes nós estamos guardando, não mexemos, deixamos lá, não sequer olhamos para ele, mas já está dentro de casa. Quando Deus vai nos usar e multiplicar e fazer trabalho através de nós, a primeira coisa que ele vai perguntar para nós é: o que é que tu já tens na casa? O que é que está dentro da tua casa? O que foi que ele já te deu? O que é que já está dentro de ti? O talento que ele já colocou dentro de ti. O que é que tu tens na casa? O que é que não estás utilizando? O que é que não estás fazendo? Às vezes nós gostamos do que está na casa dos outros, né? Nós temos a vasilhinha de óleo em casa e guardamos, não usamos, mas gostamos sempre de ver o que está na casa dos outros. Se eu tivesse aquilo lá.
Mas Deus nunca pergunta o que é que o vizinho tem na casa dele, vai buscar. Deus pergunta o que é que tu tens na tua casa. O que é que Deus te deu? Qual é a tua capacidade? O que é que está dentro de ti? Quando eu cheguei no Canadá, estava aprendendo a língua, comecei a pregar em inglês misturado com português, depois melhor um pouco de inglês. E quando eu pregava nas igrejas, eu sempre ouvia outros pregadores muito melhor. E eu sempre pensava, eu queria ser pregador assim, daquele jeito. Queria pregar como aquela pessoa. Eu queria ser um pastor assim. Eu queria ter aquilo. Eu queria poder fazer aquilo. Estava sempre olhando o que estava na casa do vizinho. Sempre preocupado com o que estava na casa do vizinho. E quando eu me preocupo com o que está na casa do vizinho, eu me comparo com o vizinho e me acho menos do que o vizinho. Eu fico decepcionado então com o que tenho. Mas se nós vamos ser vasos de milagres para Deus, já há em nós uma certa capacidade, um certo talento que Deus colocou dentro da nossa casa para que nós possamos usar. Eu disse para alguém recentemente, eu disse, quanto mais velho eu fico, eu menos me desculpo de quem sou. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Havia um tempo que eu não gostava de quem eu era. Eu queria ser uma pessoa diferente. Deus te fez da maneira que te fez. Deus te deu o talento que te deu. O que é que tu tens na tua casa? Ouvimos o Lucas, falar sobre áreas de comunicação. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que também é apaixonado, é o nosso diretor de comunicação, é uma pessoa excelente, com ideias excelentes na área de comunicação. E então, falando com Emerson e sobre a nossa comunidade internacional, eu disse, vocês deveriam ouvir, ele está à disposição de vocês. E o nome dele é Carson. E eu disse para o Carson, olha, tem uma oportunidade, eu vou te levar para a reunião internacional, para que possas falar sobre comunicação. E ele disse para mim, olha, eu queria ser muito como tu és. Tu sabes falar, podes falar, eu não sei, eu fiquei. E eu disse para ele, Carson, o que tu tens eu não tenho, o que eu tenho tu não tens. Tu és um líder muito diferente do que eu, mas o que tu tens Deus usa. E ele com todo o nervosismo deu a sua apresentação lá nessa comunidade internacional. Aí no dia depois ele veio dizer para mim, olha, eu quero te agradecer, porque várias pessoas vieram falar comigo, pedir que eu pudesse ajudar, que eu pudesse, porque o que eu falei tocou a eles. Tocou a eles. Então nós sentamos e conversamos e ele disse, olha, eu me sinto muitas vezes muito desiludido, porque eu não sei, eu nunca vou ser como tu. Ele disse para mim, eu nunca vou ser como você. E eu saio com você e eu vejo como Deus te usa, e eu digo, eu nunca vou ser assim. E eu disse para ele, graças a Deus. Graças a Deus. Você deve ir para casa e dar graças a Deus que você não pode ser como eu. E eu disse para ele, quantas vezes eu quero ser como tu és? Ele começou a chorar e eu disse para ele, Carson, o que tu tens na tua casa é o que Deus usa.
que Deus usa. Aprendemos uns com os outros, mas só para complementar o que Deus já colocou na nossa casa. Certo? O que Deus já pôs dentro de nós, o que Deus já fez conosco. Quando nós queremos as coisas que são na casa do vizinho, ou olhamos e só pensamos que a coisa do vizinho é melhor, nós entramos em problemas. Então, para sermos vasos usados milagrosamente, temos que ser confortável. Confortável? Temos que ser confortável? Temos que estar confortável com quem somos. Qual foi a última vez que você deu graças a Deus por quem você é? Senhor, eu te dou graças, porque Tu me fizeste da maneira que Tu me fizeste. Quando nós começamos a olhar e não gostamos de quem somos, estamos dizendo para Deus, eu não gosto de quem Tu nos fizeste. Mas você já chegou na presença de Deus, Senhor, eu te dou graças por quem eu sou. Graças como Tu me usas. Muito obrigado, Senhor. O inimigo tem uma maneira de contar mentiras para a gente. Tu não és bom, não sabes fazer, não podes fazer, não vais conseguir, nunca vais ser como aquela outra pessoa. E ele conta essas mentiras nos nossos ouvidos, e ele usa as pessoas para dizer essas mentiras para nós, e o que fica lá dentro da gente esconde o vasozinho de azeite que ele já pôs lá dentro, e nós nunca usamos aquele vaso de azeite, porque estamos decepcionados com o que pensamos que está dentro da nossa casa. Mas Ele já tem posto algo dentro da nossa casa que Ele quer usar. O profeta pergunta: o que é que tu tens na tua casa? É a mesma pergunta. Se vamos ser vasos de milagres nas mãos de Deus, o que é que tem na nossa casa? Você é evangelista, sabe como dar o evangelho, explicar o evangelho? É isso que está na tua casa? Deixa Deus usar isso. Você é pastor, sabe como ser pastor de ovelha, cuidar de ovelha, tem aquele dom de amar as pessoas? Deixa Deus usar isso. O que é que está na casa? A segunda coisa que eu vejo nesta passagem que me ajudou muito na minha área ministerial foi que nós precisamos de outras pessoas. A mulher tinha azeite em casa, mas não tinha vasos, não tinha panelas. Ela tinha o azeite, mas não tinha onde pôr o azeite. Então o que ela faz? Ela vai aos vizinhos e empresta vasos. Olha, você pode ter um azeite na sua casa, mas não pense que pode fazer coisas sozinhos. Você precisa ter pessoas na sua vida que têm as outras partes ministeriais que te vão ajudar, que vão ajudar o azeite a se tornar algo milagroso. Você precisa de gente. Há uma doença que está acontecendo em todos os lugares do mundo, que é uma doença espiritual, eu chamo. É uma doença chamada independência. Igrejas, quando chegam a um certo tamanho, somos independentes. Pastores, quando têm um ministério de um certo tamanho, sou independente. Não quero ninguém aqui para não me dizerem o que fazer. Nos tornamos soberbos. Nós precisamos de alguém
Porque podemos ter o azeite, mas não temos panelas. Quem é que você precisa ter que traz as panelas? Quem é que você precisa ter que vai falar na tua vida, vai te ajudar, vai andar com você, que você vai depositar óleo naquelas panelas? Quem está perto? No Canadá nós temos um tipo de ganso chamado ganso canadense. Vocês já ouviram falar do ganso canadense? Que ele viaja até o sul, né? Vai até o sul, não sei quão longe vão, mas você sabe, Victor? Até o México, pelo menos. São espertos, né? Eles, o verão, como é que diz? A primavera chega, eles vão chegando lá no Canadá. Aí começa a ficar frio, eles saem de lá, né? Prove de nós ficamos lá no frio, mas eles não. Mas em várias partes do Canadá, e principalmente na minha cidade onde eu moro, vem vários, centenas, eu não sei, milhares desses pássaros, né? Chegam a uma certa época e fazem muito barulho quando eles estão chegando, né? Assim, parece com isso, né? Barulhento, né? Você pensa milhares desses pássaros e eles voam sempre numa formação como um V, né? Um na frente e os outros eles voam assim. E eu estava ouvindo uma explicação de um camarada que fala gansonês. Só pode ser que ele sabia. Ele estava dizendo que tem uma coisa. A razão por que eles voam desta maneira é que o pássaro que vai na frente quebra a força do vento e cria uma aerodinâmica para que os pássaros atrás possam voar mais facilmente. Então os pássaros mais fracos vão atrás, os pássaros mais fortes vão à frente. E de vez em quando o pássaro da frente se cansa, ele sai e vem para trás e um outro pássaro vai para frente. Então esse camarada que fala gansonês disse que os outros pássaros estão fazendo barulho lá, aquele barulhado atrás deles. O que eles estão dizendo estão incentivando o pássaro da frente, dizendo: vai, tu pode, estamos aqui atrás de ti, tu consegues, vai. Eu estava vendo isso na televisão e de repente o Espírito de Deus me disse: quem é que está no teu ver? Quem é que tu tens no teu ver? Quem é que está atrás de si dizendo: Elton, tu podes, eu sei que Deus te vai ajudar, eu estou orando por ti, eu estou aqui para te ajudar. Quando tu cansares, eu vou na frente, vens atrás um pouco. Quem é que eu tenho na minha vida que faz isso? Pastor, pastora, você precisa disso. Acabe com essa coisa de independência. Você não foi criado independente. Você foi criado para ser família de Deus. Família de Deus. E se você vai ter milagre ministerial, você precisa de gente com panela. Alguém diz glória a Deus? Vira aí para o seu vizinho e pergunta para ele: você tem panela? Meu irmão, quando nós nos amamos uns aos outros e queremos uns aos outros, suportamos uns aos outros, milagres acontecem. Quando eu te dou a minha panela e tu me dá o teu azeite, milagres acontecem. Mas quando eu guardo o meu azeite em casa e tu tens a tua panela em casa, nada vai passar, nada vai acontecer, nada. Deus te colocou nesta família,
Faz parte da família. Traz o teu melhor para a família. Pede o melhor deles para ti dentro desta família. Deixa Deus usar a tua panela ou o teu óleo. Amém? Aí eu estava lá pastoreando, ouvia a história do ganso, né? Quem está no meu primeiro camarada que eu fui visitar foi aquele pastor da igreja grande, que estava a 2 quadras da minha casa, da minha igreja. Eu cheguei lá com ele e disse: olha, eu preciso que tu venhas no meu ver. Eu preciso de ti ali. Ficamos muito amigos. Muito amigos. Certo? Enquanto eu ouvia isso, enquanto eu estava lá com meu óleo guardado lá, ele lá cheio de panelas. Nós fizemos muitas coisas juntas, as 2 igrejas. Aprendi muito com eles. Eu não sei se ele aprendeu nada comigo, mas eu aprendi muito com eles. Meu irmão e minha irmã, não seja soberbo. Eu sei que isso é uma palavra dura. Seja humilde. Ande com humildade. A humildade é o símbolo de Deus na tua vida. Você anda com humildade, você vai para o seu irmão e ama o seu irmão, a sua irmã. Você ama aqueles que Deus tem posto ao redor de ti. Quando há rancor, você tira para fora, diz: não vou deixar que isso fique no meu coração, não vou deixar que isto continue a atrapalhar o meu ministério e a minha vida. Não me vou separar, porque o inimigo te quer separar, porque ele sabe que quando ele te separa, tu não vais ter a oportunidade de ser vasos de milagres. Podes tentar, e podes até ter sucesso por um tempo. Eu preciso de panelas. Já vou terminando, não durmam. Depois a outra coisa que eu notei foi que o profeta disse à senhora, à mulher, à viúva: quando tiveres as panelas, entra na tua casa e fecha a porta. Separa só tu e Deus. Esses momentos de separação nossa só com Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, possa fazer milagre, é necessário. Há uma outra doença que está tomando conta de ministérios, e eu chamo essa doença a doença da produtividade. O que é a doença da produtividade? Agora estou cheio de panelas, agora eu tenho que fazer tudo isso, tenho que correr o mais rápido possível. O mundo vai acabar amanhã, Jesus vem amanhã, eu tenho que fazer todas essas coisas, tenho que correr, vou acontecer. E quando você vê, está tão cansado e não tem tempo só com Deus para recarregar a bateria, recarregar a energia, para estar cheio de novo do poder de Deus na sua vida. Você pode ter muitas panelas e o óleo, mas se não tiver tempo de porta fechada, não vai durar. Qual o seu tempo de porta fechada com Deus? Como é que você está tirando tempo, só você e Deus, para recarregar as forças, para reenergizar. É isso mesmo, isso que vocês falaram aí.
Então, para estar força, tá cheio de energia de novo, né? Você sabe melhor. Para estar cheio de energia de novo. Essa é mais fácil, recarregar, essa eu posso falar. Pastor, pastora, irmão, Deus te chamou para o ministério. Põe na tua agenda momentos de porta fechada. Porque se tu não colocares na tua agenda, uma das coisas que o inimigo vai fazer é te vai fazer muito ocupado. Coisas boas, precisas ver coisas excelentes estão acontecendo. Tá bom. Acontece, você perde as forças e não consegue ir para frente. Falando com o Vitor hoje, ele me ensinou uma nova teologia que nós devemos ter. Teologia, como é? Teologia da história? Teologia histórica, como é que se diz? Como é que você diz? Teologia da história. E o que é a teologia da história? Que nós somos partes de uma história da igreja e vivemos um momento só nisso. Se nós pensamos que neste momento vamos resolver todos os problemas do mundo, estamos enganados. Se nós pensamos que o peso de todas as missões, de todas as coisas estão sobre o nosso cargo neste momento, na história estamos enganados. E tem muito ministérios pensando nisso. Falei com um pastor uma vez, eu disse para ele: pastor, estou tirando 3 semanas de férias, né? Já quase que não chego lá. E ele disse para mim: isso é pecado, irmão. Eu digo: pecado? É pecado. O que é pecado, irmão? O irmão pensa que o diabo tira férias? Ele perguntou para mim: irmão, pensa que o diabo tira férias? Eu digo assim mesmo: irmão, eu nem falo com o diabo. Se o irmão fala com ele, pergunta lá para ele que eu não sei. E se o diabo quiser falar comigo, diz para ele vir depois das 3 semanas, que eu estou de férias pelas próximas 3 semanas. É certo, irmãos. Nós temos uma responsabilidade, sim, devemos sentir a responsabilidade que há um mundo morrendo sem conhecer a Jesus, e nós temos uma responsabilidade. Mas Deus não usa só uma pessoa, Ele usa a sua igreja através da história toda. Certo? Aí eu posso de férias jogar bola com os meus filhos, sentar e descansar, sabendo que enquanto eu durmo, Deus está trabalhando, Deus está usando alguém outro. Eu posso descansar, não há problema. E você pode me telefonar e dizer: o mundo está acabando. Eu digo: não, o mundo está nas mãos de Deus. Você precisa tempo nessa teologia da história, essa teologia de descanso, essa teologia de separo, essa teologia de porta fechada. Olha, você quer saber onde foi, qual é o lugar que Deus mais fala comigo? Eu vou deixar vocês aí tentarem adivinhar. Qual é o lugar que Deus mais fala comigo? Tentem dizer. Pensem em lugar. Banheiro? Não é o banheiro. Não temos tanta praia lá, mas não. No carro? Não. Quando eu vou pescar, eu pego num barco, estou num lago, com ninguém perto. Eu tinha um amigo que nós dois íamos pescar sempre. Ele tinha um barco grande, nós íamos pescar. E sentado no barco, se nós trocarmos 2 palavras durante o dia todo, era muito. Mas naquele dia,
sentado naquele barco, pescando, Deus falava comigo. Ele abria a sua palavra. Eu me lembrava de uma passagem e ele começava a falar comigo. E quantas vezes eu saía do barco, chegava em casa e tinha que anotar tudo. Por quê? Porque na hora do descanso, quando a mente descansa, nós podemos ter uma outra intimidade com Deus naquela hora. Se você está tão ocupado que já não consegue andar, pare. Feche a porta por um pouco. Feche a porta por um pouco. Eu conheci, tinham alguns amigos que os camaradas tinham uma capacidade tremenda ministerial. Qualquer lugar que iam, abriam uma obra, faziam isso, aconteciam, e atrás deles vinham destruição. Não tinham o poder de manter, porque não se pode, quando a pessoa vai muito rápido, não pode. Não pensa que você tem que fazer tudo. Feche a porta com Deus. Separe-se com Deus. Deixa a sua energia recarregar na presença de Deus. Jesus fez isso, não fez? Teve um tempo que ele saiu por 40 dias. Ele só teve um ministério de 3 anos. 40 dias, poxa, fazia muita falta em 3 anos, né? E você está no ministério por 30 anos, não pode tirar um tempinho? 3 anos, 40, ele foi lá para o deserto, foi orar, foi jejuar, foi receber coisas de Deus de novo, porque quando ele saiu dali, aí o ministério foi de novo. Aí quando ele se sentia um pouco, aí ele saía de novo, né? A Bíblia diz que Jesus saía para orar. Tá aí, descubra a teologia fecha a porta. É uma nova teologia. Certo? Qual é o seu momento que agora a panela está lá, o azeite está lá? Deixa eu fechar a porta aqui. Dá licença, por favor, vizinho. Vizinha. Ô, profeta, fica ali do lado de fora um pouco. Eu vou fechar a porta aqui agora. Não me dissesse que tem que fechar. Vou fechar a porta. Fecha a porta. E ainda, para sermos vasos de milagres na mão de Deus, temos que ser obedientes. Porque se Deus traz o azeite, se Deus mostra o azeite, e se Deus te mostra onde estão as panelas, e se tu fechas a porta, mas não começas a distribuir o azeite, também milagres não acontecem. Certo? Imagine se a mulher dissesse: oh, meus filhos, muita panela, né? Vamos fechar a porta aqui. E vamos esperar uns dias, né? Vamos deixar mais uns outros dias. Deus quer que também sejamos obedientes a este balance entre fechar a porta na presença de Deus e a este momento em que nós devemos ir e fazer o que Deus está dizendo. Porque às vezes temos a doença da procrastinação. Essa é a palavra? Certo? Deixamos para amanhã, e deixamos para amanhã, e deixamos para amanhã. Havia um cantor evangélico quando eu era criança, que era uma família toda. O nome dele era Zé de Paula, não sei se vocês já ouviram falar dele. E tinha uma família toda que cantava. E eles sempre vinham na nossa igreja. Eu me lembro como criança. E um dia a família num carro indo para uma coisa, tiveram um acidente e morreram todos, com exceção de José de Paulo. E então, depois que isso aconteceu, nós fomos mandados para a Bolívia. Nós chegamos lá na Bolívia e estava lá um pastor que já estava lá há 20 anos como missionário na Bolívia, e não tinha feito nada em 20 anos.
Então a igreja mandou meu pai lá. Meu pai chegou lá e esse irmão estava deitado numa rede, se balançando. E o meu pai disse: olha, vamos prestar as contas aqui. 20 anos, né? Estás recebendo tanto, estás fazendo isso, estás recebendo o suporte desse, isso, por 20 anos. O que foi que conseguiste fazer? E a resposta dele: olha, irmão, se a gente trabalhar muito, Jesus leva a gente logo. Olha só a família do Osés de Paula. Foi o que ele disse, foi a resposta dele para o meu pai. Meu pai disse: desarma a rede, põe numa caixa com o resto das tuas coisas e vai de volta para o Brasil, porque nós estamos te mandando de volta. Certo? Irmãos, não podemos ser vasos de milagres se somos preguiçosos. Há um balance. Se a mulher decidisse não começar a derramar óleo sobre as panelas, tem muita panela, né? Se ela decidisse não derramar óleo sobre as panelas, o milagre não ia acontecer. Deus te deu uma missão, faz a missão. Deus te colocou num lugar, faz. Se precisas levantar cedo, levanta cedo. Se precisas dormir tarde, dorme tarde. Vocês estão vendo o balanço e o contraste disso? Deus não gosta de preguiçoso. Eu não estou chamando ninguém de preguiçoso, estou dando uma palavra geral. Está bem? Deus não gosta. Eu disse de manhã que toda vez que Deus ungia alguém, chamava alguém, eles estavam trabalhando. Faça um estudo disso, você vai ver. Estavam trabalhando. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deixa eu terminar aqui com isso. Se vamos ser vasos de milagres, temos que ser vasos vazios. Temos que ser vasos vazios. O azeite parou de correr quando os vasos estavam cheios. Certo? Nós sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. Né? E às vezes, nós estamos cheios. E quando o vaso está cheio, Deus não pode depositar mais. Para que continuemos sendo os vasos de milagres, temos que sempre estar vazios diante da presença de Deus. Estar vazios diante dele para que ele possa de novo nos encher. Enquanto houve vaso vazio, houve milagre de multiplicação. Quando o vaso se encheu, estava todo cheio, parou o azeite. E às vezes nós estamos cheios, né? Estamos cheios, às vezes é soberba, às vezes é o que nós conseguimos fazer, o que nós conseguimos construir, o que nós já sabemos. Estamos cheios disso tudo e não chegamos na presença de Deus vazios. Senhor, sem ti eu não sou nada. Sem a tua presença eu não posso. Quando Deus falou a Moisés e disse: Moisés, leva este povo daqui, mas eu não vou com vocês. A resposta de Moisés foi a seguinte: Senhor, se tu não vais, não nos manda ir. Porque quem somos nós sem a tua presença? Era um vaso vazio, não era? Se nós queremos ser vasos de milagres, temos que ser vasos vazios diante da presença de Deus. Deus quer nos encher de novo com o seu óleo. Às vezes,
vivemos de experiências espirituais velhas. 1962, um pastor passou pela nossa igreja e pregou isso, e eu senti a presença de Deus. Mas aquilo, e ali chegamos com aquilo e ficamos com aquilo para sempre, certo? Cheio, aquilo, não tivemos uma outra experiência. Por quê? Porque não chegamos continuamente na presença de Deus. Senhor, eu preciso ser cheio de novo. Eu preciso ser renovado de novo. Eu preciso sentir a tua presença de novo. Eu preciso que o teu azeite transborde no meu vaso mais uma vez, Senhor. Para sermos vasos de milagres, temos que estar na presença de Deus como vasos vazios. Quando os vasos estão cheios, o milagre termina. O milagre termina. Quando pensamos que sabemos, que podemos, que já temos, que chegamos, o vaso termina. Mas quando chegamos na presença de Deus, humildes, dizemos: Senhor, graças por ter nos ajudado até aqui, mas não vamos seguir se tu não vais conosco. Não nos mande se tu não vais, se a tua presença não está conosco. Então, meus irmãos, ministros, pastores, líderes da Cobim, nesse belo, abençoado país do Brasil, minha terra, que vocês possam ser vasos vazios na presença de Deus, porque essa terra precisa de vocês. Que vocês possam ter momentos de portas fechadas na presença de Deus, para recarregar a energia. Que vocês possam amar uns aos outros e dizer: aqui está minha panela, irmão, me dá um pouco do teu azeite, irmão. E que vocês possam usar o que Deus já pôs dentro da casa. Deus quer fazer, como disse hoje de manhã, e nós sentimos a presença de Deus. Eu digo a vocês, foi difícil pregar o final dessa mensagem hoje de manhã. Eu andava de um lado para o outro e as palavras já não saíam devido à presença de Deus aqui. Isso é um sinal que Deus tem um pacto com vocês. Isso não teve a ver comigo. Eu fui só um representante dele aqui. Isso não tem nada a ver comigo. Se tivesse uma outra pessoa aqui, Deus faria da mesma maneira, porque o pacto dele é com vocês aqui neste país. Ele está chamando vocês para algo que vocês não imaginam ainda. Há uma história missionária nesta família, irmãos menonitas, que começou com história de sacrifícios e tem que continuar com história de sacrifícios, e Deus está os chamando para isso. E como eu disse de manhã, eu tenho certeza que a missão que Deus está dando ao Brasil não é uma missão só para o Brasil, mas é uma missão para o mundo. Diretores regionais, unam-se uns aos outros. Unam-se uns aos outros. Orem juntos. Peçam, levem essa responsabilidade de falar com os seus pastores sobre a missão que Deus ha dado a esta convenção. Diretores nacionais, falem sobre a missão que Deus está dando ao Brasil. Unem-se uns aos outros, carreguem as panelas uns aos outros, distribuam os óleos uns aos outros. Tenham momentos de portas fechadas juntos com Deus, porque Deus quer usar vocês, pastores de igrejas. Vocês têm uma responsabilidade tremenda de trazerem ao seu povo, de educarem ao seu povo, de discipular o seu povo para serem
discípulos para serem missionários de Deus em todas as áreas em que estão. Se estão no colégio, que sejam missionários no colégio. Se estão no trabalho, que sejam missionários no trabalho. E Deus vai chamar a muitos para que sejam separados e mandados para fora. Deus deu ao povo brasileiro uma cultura que deixa o povo brasileiro se adaptar em quase todos os lugares. É difícil o brasileiro não chegar a um lugar que não consegue se adaptar. O meu filho me disse ontem, ele disse, é diferente no Brasil, não é? Eu digo, eu perguntei por quê? Ele disse, um camarada no elevador nem conhecia a gente, começou a conversar com a gente. Um motorista de táxi começou a conversar como se conhecia a gente. Um outro no restaurante parecia que já conhecia a gente há tanto tempo. Como é que é isso? Ele notou. Deus deu a este povo brasileiro a possibilidade de se adaptar e relacionar uns com os outros de uma maneira muito extraordinária. Isso não é dado a nós só para que nós podemos guardar dentro de casa como um vasinho de óleo. Isso está na casa para que Deus faça milagre com isso. Certo? Está na casa para que Deus possa fazer milagre com isso. Quem é que está na sua igreja que você deve agora começar a mentorar? Olha, está aqui um pouco do meu óleo. Traz aqui tuas panelas. Eu vou começar a colocar um pouco do meu óleo dentro das tuas panelas. Vamos andar juntos aqui. Fecha a porta comigo aqui. Deixa eu te ajudar a ver, a perceber o chamado de Deus sobre a tua vida. Esse Eliseu, que o milagre aconteceu, esse Eliseu, como eu disse de manhã, estava trabalhando até que Elias veio, tirou o manto dele e colocou sobre Eliseu. Nas suas igrejas, tem pessoas que Deus já quer que você ponha um manto sobre ele, ou sobre ela. Não quer dizer que agora, às vezes a gente fica com medo, né? Eu vou colocar aqui o manto sobre o Emerson, ele vai tomar o meu lugar. Às vezes a gente fica com medo, né? Deixa isso tudo no controle de Deus. Mas a nossa responsabilidade como líderes é a multiplicação de líderes. Você é líder, não está multiplicando líder, tem que começar. Não sabe fazer? Vai buscar alguém que sabe fazer e diz, me empresta a tua panelinha. Me empresta a tua panelinha. Deus nos chama à multiplicação de líderes. Que bonito será se vocês me convidarem para um ano para vir para o retiro de pastores de novo e eu chegar aqui e em vez de 300 ter 600, né? Cada ano a multiplicação dos líderes continue nesta denominação, nesta família, para que muitos sejam alcançados. Meus irmãos, que bênção poder falar com vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os guie, que a paz de Deus esteja sobre a sua mente e o seu coração, e que o poder de Deus abra portas para vocês em lugares onde portas não existem, e que do norte ao sul deste país, do este ao oeste, que a presença de Deus seja manifestada. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Você estava sem palavras e agora é nós que estamos sem palavras, Elton. Queria terminar esse momento antes de passar para o Paul. Será que nós poderíamos orar abençoando a vida do Elton e a vida do Vitor, que atravessaram o oceano
para bater na gente aqui, quer dizer, para nos abençoar. Vocês aceitam que a gente ore por vocês? Nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos vamos te dar. Vamos orar por vocês aqui. Vocês podem ficar os dois aqui no centro. Cadê o pastor Bira? Queria que você dirigisse essa oração, meu irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toca, Senhor, no coração dos teus filhos e os abençoe para a tua glória. Abre portas, ó Deus, excelentes para o louvor do teu nome. Seja com eles, ó Deus, e com a sua família, em nome de Jesus Cristo. Como igreja, nós estamos abençoando o ministério dos teus servos e a entregando em tuas mãos, ó Deus, para que o evangelho seja pregado e anunciado na terra. Pai, usa os teus filhos com unção e graça, em nome de Jesus, ó Deus. Derrama, Senhor, o teu poder, onde a planta dos teus servos pisar, Senhor, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Que frutos, ó Deus, aleluia, sejam abundantes na terra para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Simplesmente para fechar, a palavra é que a gente leva, não vamos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Que na verdade isso começa nas nossas vidas e que as nossas igrejas percebam na verdade a palavra do Senhor como ela foi forte nos nossos corações. Duas coisas. Uma, vocês vão ter lá na saída um pequeno chaveirinho no formato de um vaso, para vocês se lembrarem. Seria uma memória do que Deus tem falado para nós. E a segunda coisa que a gente vai estar disponibilizando possivelmente daqui a uma semana, via o site da própria Cubim, dos vídeos das palestras. Foi muita informação. Eu acho que nós temos muito que trabalhar e passar isso também nessa questão que nem foi colocado de multiplicar. Então multiplicar isso nas nossas igrejas, para que nós atingimos a missão que Deus tem colocado para nós discernirmos cada vez mais essa missão. E que a ideia só que foi semeada pelo Elton, que daqui a uns anos a gente multiplica a quantidade desses líderes mesmo. Líder faz líder. Então depende de cada um de nós. E a gente sabe que tipo de líder a gente gostaria. Somos falhos, o nosso vaso às vezes precisa ser refeito, mas vamos ser vasos conforme Jesus quer. Então, agradecemos, Elton, Vitor, agradecemos a você que veio. Bênção, somos abençoados para sermos bênção. Amém? Senhor Jesus, queremos te engrandecer. Você, na verdade, é o único que merece toda a honra e toda a glória. Você pagou um alto preço para que esse preço fosse multiplicado, mais pessoas possam se encontrar contigo e terem suas vidas transformadas. Queremos ser um vaso do teu jeito, onde é necessário que esse vaso novamente seja quebrado, amassado, seja transformado num vaso que você gostaria que fosse. Queremos nos submeter a isso. Te agradecemos porque a tua palavra é viva e transforma. Então, Pai, em nome de Jesus, agora cuida de cada um que se coloca no seu caminho de casa. Coloca teus anjos em volta para cuidar, seja no trânsito, mas seja nos corações também. Que a gente possa, na verdade, replicar aquilo que você colocou nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Um abraço para o teu vizinho e diz:
nos encontramos de novo. Um passo adiante.